presente documentário tem por finalidade principal colocar à disposição de produtores rurais, técnicos e estudantes informações básicas sobre criação de frangos de corte e aves para a produção de ovos no sistema alternativo. O avanço experimentado pela avicultura alternativa nos últimos anos permitiu que a atividade se tornasse uma das principais opções de renda para os pequenos produtores. Além de baixo custo para sua implantação, a atividade pode utilizar para sua condução mão de obra familiar e alimentação alternativa. A crescente procura e consumo de ovos e frangos provenientes da avicultura alternativa fortalece e desenvolve cada vez mais a atividade e o consumidor se beneficia ao dispor de produtos de alta qualidade no mercado. Os galpões ou abrigos utilizados no sistema alternativo são simples. Podem ser adaptadas antigas instalações da propriedade, bastando adequá-las às exigências da criação. É importante que o material necessário para as adaptações ou construções já existam na propriedade ou que sejam de fácil aquisição com preço acessível. As instalações devem oferecer proteção, condições adequadas de alimentação, água em abundância e de boa qualidade, manejo sanitário e conforto para as aves. Os galpões ou abrigos devem ficar próximos aos seus condutores para melhor acompanhamento e observação da atividade, e suas dimensões variam de acordo com o sistema de criação a ser adotado. O depósito de ovos é instalação obrigatória em propriedades onde se explora a produção de ovos e pode ser de tamanho variável, bem ventilado, com temperatura amena. Pode-se adaptar a instalação já existente. O depósito de ração pode ser feito em instalação adaptada, sendo bem ventilado, sem excesso de umidade e com tábuas no piso para a colocação da ração. As dimensões variam conforme a necessidade e o local deve ser protegido de roedores. As aves são criadas desde seu primeiro dia de vida até o seu descarte no interior dos galpões, onde recebem o complemento alimentar alternativo a partir dos 25 dias de idade. No sistema de confinamento, o número de aves por metro quadrado é o seguinte: até 25 dias de idade, 30 aves para postura, 20 aves para corte. No sistema de criação em semi-confinamento, as aves são criadas do primeiro dia ao 25º dia de vida confinadas. A partir dos 25 dias de idade, têm acesso aos piquetes. Recomenda-se alojar uma ave por 5 metros quadrados e, se houver rotação de pastagens, uma ave por 3 metros quadrados. O círculo de proteção é confeccionado de folha de eucatex. Pode medir de 40 a 60 centímetros de altura, com diâmetro variável. Tem a função de agrupar os pintos junto à fonte de alimentos, calor e protegê-los contra as correntes de ar. As campânulas a gás são as mais utilizadas. Sua capacidade varia de 500 a 1.000 pintos. São usadas como fonte de calor para aquecimento dos pintos. Termômetro é um equipamento ausente até nas criações industriais. A maneira certa de observar se a temperatura está correta seria a disposição dos pintos no interior do círculo de proteção. A cortina pode ser confeccionada de plástico, bambu, ráfia e sacos vazios de ração, sendo responsável pela ventilação e temperatura no interior dos galpões ou abrigos. Os bebedouros mais utilizados na fase inicial da criação são do tipo copo de pressão com capacidade de 3 a 4 litros de água. Essa capacidade é suficiente para 80 pintos.
Na fase final da criação, são utilizados bebedouros de bambu e tubos de PVC, devendo proporcionar 5 centímetros de espaço por ave. Ainda são utilizados bebedouros de plástico pendulares ou semiautomáticos, utilizando uma proporção de um bebedouro para um grupo de 50 aves. Os bebedouros devem ser limpos diariamente. Os comedouros tubulares infantis confeccionados de plástico ou alumínio são utilizados na fase inicial da criação, numa proporção de um grupo de 80 pintos. Utiliza-se também bandeja de plástico, alumínio ou madeira. É muito comum o criador usar como comedouro o fundo da própria caixa que transportou os pintinhos. Na fase final, são utilizados comedouros de alumínio, também chamados de tubulares. Para um grupo de 30 aves, utilizar um comedouro. Os comedouros lineares podem ser de alumínio, madeira ou bambu, e o espaço necessário por ave é de 10 centímetros. Os ninhos são confeccionados de tábuas ou caixas de madeira. Os ninhos fazem parte do equipamento obrigatório de abrigo ou galpões que se destinam à produção de ovos. A instalação é feita a uma altura de 40 centímetros do piso, com abertura de frente e fundo de 35 centímetros. É colocado material absorvente e macio no fundo do ninho para evitar que os ovos quebrem e sujem em demasia. Um ninho é suficiente para 4 aves alojadas. Os puleiros são confeccionados de sarrafos de madeira ou bambu e fazem parte dos equipamentos obrigatórios dos abrigos ou galpões de aves para a produção de ovos. Devem ser instalados a uma altura de 60 a 80 centímetros do piso em sentido horizontal, com espaço entre os puleiros de 40 centímetros e 25 centímetros de espaço reservado por ave. Os piquetes podem ser cercados com telas, bambus ou de qualquer outro material com 1,80 m de altura. Em sua formação, observar a presença de árvores. Se não houver, fazer o plantio, pois elas são essenciais para favorecer o sombreamento necessário às aves. É importante ter água em abundância e de boa qualidade. Evitar presença de entulho e lixo no seu interior. Os capins e gramas utilizados para a formação das pastagens devem ter alto teor de proteína e grande poder de rebrota. Os mais usados são Coste Cross, Tifton, grama estrela, barbante e capim napier. Os piquetes têm papel fundamental nesse sistema de criação. As aves pastam, andam e ciscam, desenvolvendo sua musculatura. Sua criação ao ar livre lhe dá mais resistência a doenças. A alimentação alternativa das pastagens mais o complemento, milho, verduras, frutas, legumes e capins, é o ponto mais forte da criação de aves no sistema, pois enriquece os produtos finais, frango e ovos, com sabor, coloração e consistência que lhes são peculiares. Recomenda-se alojar uma ave por 5 metros quadrados. Se não houver rotação, e uma ave por 3 metros quadrados, se houver rotação de pastagens. O complemento deve ser fornecido de 3 a 4 vezes ao dia, fornecendo sempre alimentos frescos. Cama é o material colocado sobre o piso dos galpões ou abrigos com a finalidade de oferecer melhor conforto às aves e absorver umidade. Os materiais utilizados para a cama são fitas de madeira, sabugo de milho triturado, bagaço de cana, palha de café e casca de arroz. Os melhores são fitas de madeira e sabugo de milho triturado. O
bagaço de cana, casca de arroz e palha de café não absorvem bem a umidade e quase sempre estão contaminados por mofo. As rações preparadas pelas indústrias atendem perfeitamente às exigências nutricionais das aves. Essas exigências nutricionais variam de acordo com o desenvolvimento das aves. Existe no comércio ração para frango de corte, pré-inicial, inicial, engorda e acabamento. Ração para as aves de postura, inicial, crescimento, pré-postura e postura. Para manter a integridade dos nutrientes da ração, é necessário armazená-las em bons depósitos e por período não superior a 30 dias. O seu fornecimento às aves deve ser 2 vezes ao dia, obedecendo sempre os mesmos horários. As aves de postura em produção, criadas no sistema alternativo, devem receber suplementação de cálcio, calcário ou farinha de ostra. O programa profilático deve ser estabelecido de acordo com os dados epidemiológicos da região. Devemos lembrar que a prevenção é o melhor e mais econômico método de controle das doenças. Para melhor esclarecimento de vacinas existentes para aves poedeiras, relacionamos vacina contra a doença de Newcastle, bronquite, gumboro, coriza, EDS e bulba, a pipoca. Para frangos de corte, Newcastle, bronquite, gumboro e bulba, a cepa forte. Para manter a qualidade dos ovos produzidos, é importante executar algumas práticas. Coletar os ovos pelo menos 2 vezes ao dia, coletar os ovos em bandejas de papelão, fazer a limpeza dos ovos já no depósito, colocar os ovos nas bandejas ou formas com a ponta mais fina para baixo, e os ovos deverão ser guardados em depósitos que tenham boa ventilação, temperatura amena e fora do alcance de raios solares. As aves de produção de ovos, após completarem 7 meses de idade, devem passar por uma seleção para verificar quais as que realmente estão em produção. A seleção é feita da seguinte maneira: aves em produção, barbelas e cristas vermelhas e grandes, pernas e bicos despigmentados, cloacas úmidas e grandes, ossos pélvicos com 2 a 3 dedos de distância. Aves que não produzem, cristas e barbelas pequenas, pernas e bicos pigmentados, cloacas pequenas e secas, ossos pélvicos sem a abertura, menos de 2 dedos de distância. Cloacas pequenas e secas, ossos pélvicos sem a abertura. Limpeza e desinfecção. Após a retirada de cada lote de aves, remover todos os equipamentos e cama e lavar com água toda a instalação e equipamentos. Após secagem, utilizar desinfetantes indicados. Higiene geral da granja. Manter limpas as instalações e arredores. Fazer controle periódico da qualidade da água. Controlar insetos e roedores. Registros zootécnicos e econômicos. Consiste em anotar em cadernos ou fichas todos os eventos de ordem técnica e econômica referente à criação. Zootécnicos: raça ou linhagem, data de chegada, número de aves no lote, consumo de ração, peso das aves, número de ovos produzidos e mortalidade diária. Econômicos: despesas,
Compras de pinto, ração, vacinas, cepilha, mão de obra, gás e luz. Receitas, venda de frango, venda de ovos e venda de esterco. Uma tela que a gente compra, pra fazer o cercado, né? Uhum. Então, compensa. A gente compensa. Essa área aqui estava sempre suja, agora fica sempre limpa. Né? Chácara limpa e além de tudo a gente não precisa comprar ovos. O custo é baixo mesmo. Só ficou mais caro até ela ficou. E é necessário ter uma grande área ou qualquer área? Não, é bom calcular a área para não colocar em excesso, né? Uhum. Uma área aqui, por exemplo, a gente tem 50 nessa área pequena aqui. Mas tem jeito de melhorar. Por exemplo, eu tenho uma outra área, agora vou passar para outra área para poder plantar capim aqui, um capim mais resistente. O capim que eu usei aqui era fraco, era nativo, aí não aguentou. Então, o ideal é plantar um cross-cross aqui, a grama barbante, mas